Olá, no dia 22 de março a gente celebra o Dia Mundial da Água. E olha, a palavra celebrar soa até um pouco estranha, né? Porque a data é, na verdade, um convite bem urgente para a gente refletir sobre algo que, bom, a gente toma como garantido. Abre a torneira e pronto, ela tá lá. Mas o que a gente vai tentar fazer hoje aqui é olhar para a água por dois ângulos muito diferentes, quase opostos, a partir do material que a gente analisou. De um lado, a gente tem uma análise bem pé no chão, humana, social, ambiental. É a visão da ciência, da gestão de recursos, sabe? Do outro, uma perspectiva que olha para dentro, uma visão espiritual baseada no espiritismo kardecista, que enxerga a água como um elemento com um propósito moral. A nossa missão aqui é cruzar essas duas estradas e ver onde elas se encontram, se é que se encontram. E o que me parece fascinante nesse material é que, à primeira vista, parecem mesmo universos paralelos. Um fala em saneamento básico, o outro de fluidificação da água. Um fala em pegada hídrica, o outro em obra divina. Mas se a gente cavar um pouquinho, vamos ver que as duas visões estão tentando responder a mesma pergunta, que é fundamental. Qual é a nossa responsabilidade diante desse recurso que sustenta absolutamente tudo? Uma foca no impacto material, a outra no impacto moral. Vai ser bem interessante ver como elas conversam. Perfeito, então vamos começar pelo que os une, né? O ponto de partida que é inegável, que a fonte secular estabelece. A água é o alicerce. E isso não é poesia, é fato. A fonte ressalta bem que não se trata só de matar a sede. A água está na roupa que a gente veste, no celular que a gente usa, na energia que ilumina esta sala. É o que chamam de recurso transversal. Ela está em todas as cadeias produtivas, regula o clima do planeta e, claro, nosso corpo é, em sua maior parte, água. Sem ela, a conversa nem começa. Sim, e é exatamente nesse ponto, nessa onipresença, que a perspectiva espírita se conecta. Só que com uma virada de chave. Ela pega essa mesma constatação, a de que a água está em tudo, e pergunta: por quê? E a resposta, segundo a fonte, é que nada na natureza é por acaso. A Terra é descrita ali como uma escola, um ambiente de aprendizado para o espírito. Nessa lógica, cada elemento, sabe, da menor semente à imensidão do oceano, é uma ferramenta pedagógica. Então a água não é só um composto químico, é um presente concedido por Deus, um instrumento de vida colocado aqui com a intenção de nos ensinar algo. Quer dizer, a importância da água, de repente, vai muito além do corpo. Ela vira uma coisa da alma. Enquanto a primeira fonte a vê como a infraestrutura da vida, Exato. a segunda a enxerga como parte do currículo da nossa evolução. É uma mudança de perspectiva e tanto. Exatamente. A água não está aqui só para nos manter vivos fisicamente, mas para nos ajudar a evoluir moralmente. Ela cumpre uma função no nosso corpo e, ao mesmo tempo, uma função na nossa consciência. O simples ato de beber um copo de água pode ser visto como um lembrete dessa conexão. Entende? É um recurso para o corpo e uma lição para o espírito. E essa ideia de lição nos joga direto na crise que a gente está vivendo. Porque se a água é uma lição, parece que estamos sendo péssimos alunos. A fonte secular é brutalmente clara sobre isso. Os dados são, assim, alarmantes. A gente fala de bilhões de pessoas que ainda hoje não têm acesso à água potável, a saneamento básico. Mas o que me chocou na leitura foi a escala dos outros problemas. Os aquíferos, que são nossas reservas gigantescas de água subterrânea, estão sendo esgotados mais rápido do que a natureza consegue repor. É como sacar dinheiro de uma poupança que não rende juros, né? Uma hora a conta chega. E a conta já está chegando em muitos lugares. A fonte menciona a poluição dos rios por esgoto, por agrotóxicos, resíduos industriais, transformando fontes de vida em vetores de doença. E o desmatamento, que parece um problema da floresta, mas que impacta diretamente o ciclo das chuvas. Sem floresta, o regime de chuvas muda, os rios secam. É um efeito dominó que a fonte deixa muito, muito claro. Exato. E no meio disso tudo ainda tem o desperdício do dia a dia, que parece pequeno, mas quando a gente soma é um monstro. Então, a mensagem da fonte secular é um alerta vermelho.
Nosso modelo de desenvolvimento e nossos hábitos de consumo estão nos levando para um futuro de escassez bem severa. Agora vamos colocar as lentes da outra fonte para analisar esse mesmo cenário, onde a primeira vê má gestão e falta de infraestrutura, a segunda enxerga um desequilíbrio espiritual. Essa expressão usada. O desperdício e a poluição não são só erros técnicos, são sintomas de uma desordem moral. A fonte espírita desdobra isso em conceitos muito claros. Ela argumenta que essas ações ferem princípios básicos. E que princípios seriam esses? O primeiro é a caridade. A fonte argumenta que quando a gente polui um rio ou desperdiça a água de forma egoísta, a gente está ativamente privando outros seres humanos, animais, plantas de um recurso essencial. É uma falta de caridade na sua forma mais concreta, sabe? O segundo princípio ferido é a justiça. O impacto do que a gente faz hoje recai sobre as gerações futuras que vão herdar um planeta mais pobre. É uma injustiça intergeracional. E por fim, fere o amor, que nessa doutrina é entendido como respeito pela criação. Poluir a natureza é visto como um ato de desrespeito pela obra divina. É interessante, porque essa visão transforma um problema ecológico numa questão ética. Mas essa é uma abordagem que funciona para convencer quem não compartilha da mesma fé. Ou seja, o argumento da caridade com a natureza tem força fora do círculo espírita? Ou a gente precisa da linguagem secular, de sustentabilidade, direitos humanos, para alcançar um público maior? Essa é uma pergunta excelente. E eu acho que a beleza da comparação entre as fontes está justamente aí. Elas usam linguagens diferentes para falar da mesma coisa, interconexão. A ciência fala em ecossistema. A doutrina espírita fala em obra divina. A economia fala em externalidades negativas. Mas todas estão descrevendo um sistema interligado onde uma ação egoísta aqui gera uma consequência trágica ali. No fundo, a falta de caridade e a injustiça social são duas faces da mesma moeda. A crise externa da água, por essa lente, é só um espelho de uma crise interna de valores, seja a pessoa religiosa ou não. Sabe, eu esperava que as soluções propostas fossem completamente diferentes. Uma falando de leis e tecnologia, a outra de prece e reforma íntima. Mas o fato de ambas aterrarem na responsabilidade do indivíduo, no gesto pequeno do dia a dia, isso sim é surpreendente. A fonte secular é enfática ao dizer que a mudança começa dentro de casa. Sim, ambas convergem para o micro, para a ação pessoal. E a fonte secular traz uns dados que realmente me fizeram parar para pensar. Ela vai além do clichê fecha a torneira. Por exemplo, menciona que um banho de 15 minutos, com um chuveiro comum, pode gastar mais de 130 litros de água. Se você reduz para 5 minutos, a economia em um mês é suficiente para uma pessoa beber por quase um ano. Quando a gente coloca nesses termos, a pequenina ação ganha outra dimensão. Outro ponto que a fonte martela é o da água virtual. Um conceito fundamental e muitas vezes invisível. Totalmente. É a água embutida na produção de tudo que a gente consome. Aquele quilo de carne no prato, por exemplo, pode ter consumido mais de 15 mil litros de água desde o campo até a mesa. Uma única calça jeans, mais de 10 mil litros. Isso muda completamente a ideia de desperdício, né? Não é só a torneira pingando, é o alimento que a gente joga fora, a roupa que a gente compra por impulso. O nosso consumo é um ralo invisível. E aí que a perspectiva espírita entra para dar profundidade a essa responsabilidade. Ela transforma o que seria uma boa prática ambiental em um dever moral. A Funtoras usa uma expressão que eu achei muito poderosa. Somos administradores temporários dos recursos da Terra. Essa ideia muda tudo. Nós não somos os donos com escritura definitiva. A gente age como se fosse, mas na verdade temos um contrato de aluguel com a próxima geração e com o planeta. É uma mudança de posse para custódia. Exatamente. Dentro dessa visão, cada gesto prático que a outra fonte lista ganha um novo significado. Fechar a torneira não é apenas sobre economizar a água ou dinheiro. É um ato de gratidão e respeito. Não desperdiçar comida não é só sobre finanças. É um ato de caridade com quem não tem o que comer e com o planeta que se esgotou para produzir aquele alimento. O uso consciente da água se torna a materialização daqueles valores que a gente falou: caridade, justiça e amor. E tem uma citação na fonte atribuída ao espírito Emmanuel, que amarra isso de forma muito clara. Sim,
A de que a natureza é uma bênção concedida por Deus ao progresso humano e não um recurso a ser explorado de forma predatória e ilimitada. A palavra bênção implica que o presente vem com uma responsabilidade. Você não destrói uma bênção, você a honra. Então, a ação prática de economizar e a intenção espiritual de ser grato, elas se tornam uma coisa só. Ok, então vamos organizar as ideias. A gente partiu da importância fundamental da água, passamos pela crise e chegamos na responsabilidade pessoal como ponto de convergência. Mas as fontes vão além da parte prática e exploram muito o simbolismo da água. A visão secular, por exemplo, extrai lições de comportamento da própria natureza da água. É a ideia da biomimética, né? De aprender com a natureza. Exato. A fonte diz que a água nos ensina sobre adaptação, sobre fluidez. Ela encontra caminhos mesmo diante de obstáculos. Ela contorna a pedra, se infiltra na terra, evapora e volta como chuva. É uma metáfora poderosa para a resiliência. E nos ensina sobre renovação. Um rio poluído pode ser limpo, um ciclo pode ser restaurado. Serve como uma inspiração para a gente acreditar que, por pior que seja a situação, a mudança é possível se agirmos de forma consciente, como um ciclo que se renova. E, como era de se esperar, a visão espírita pega esse simbolismo e o leva para uma dimensão interior. A água, com sua pureza e fluidez, é vista como um espelho da nossa própria jornada espiritual. A nossa vida, idealmente, deveria ser como a água, fluindo, aprendendo, contornando os obstáculos do orgulho e do egoísmo para evoluir. E é aqui que a fonte introduz um conceito bem específico da doutrina, que é a água fluidificada. Certo, que, para quem não conhece, pode soar um pouco esotérico. Como a fonte explica isso? De forma bem simples, na verdade. A doutrina ensina que a água, por sua estrutura molecular, é um elemento extremamente sensível, um excelente condutor. Assim como ela conduz minerais, ou infelizmente poluentes, ela também seria capaz de conduzir energias e vibrações mais sutis. A ideia é que pensamentos, preces e intenções positivas podem imantar a água, que então seria como um veículo para transmitir essas vibrações de equilíbrio e cura para quem a bebe. É por isso que é uma prática comum em centros espíritas como um instrumento de amparo. Independentemente da crença no mecanismo, o que me chama a atenção é a ideia de que a nossa intenção pode alterar a qualidade de algo tão básico como a água. É uma afirmação forte sobre o poder do nosso mundo interior sobre o mundo exterior. Precisamente. Mas, para além da prática em si, o simbolismo é o que mais ressoa. A fonte traz uma analogia que eu achei muito bonita. Assim como a água lava o corpo, somos constantemente lembrados da necessidade de lavar a alma. Essa analogia é poderosa porque é universal. Quem nunca se sentiu sujo por uma atitude, uma palavra dita, e sentiu aquela necessidade visceral de se redimir, de passar a limpo? A fonte aqui está só usando a imagem da água para descrever essa experiência humana fundamental. E como se lava a alma? Através do perdão, da prática da caridade, da paciência, da mudança de hábitos. A água pura é um lembrete constante do estado de pureza que, no fundo, todos buscamos. E tem uma frase na fonte que fecha essa ideia de forma quase poética. Sim, não existe pedra que impeça quem decidiu fluir para a luz. A pedra é o obstáculo, o nosso egoísmo, a nossa mágoa, a decisão de fluir é a vontade de mudar. E a luz é esse estado de consciência mais limpo, mais puro. É uma bela síntese da jornada. Sem dúvida, então, se a gente amarrar tudo que a gente discutiu, o que temos? De um lado, uma visão muito clara da água como recurso físico, vital, finito e sob grave ameaça. A proteção desse recurso é uma questão de sobrevivência material e depende de ações práticas, consciência coletiva, políticas públicas eficazes. Celebrar o Dia Mundial da Água, nessa ótica, é um ato político e de cidadania. E do outro lado, temos a visão da água como uma dádiva sagrada, um presente com um propósito educativo. Ela é um símbolo de pureza, um veículo de energias e um espelho constante da nossa responsabilidade moral e espiritual. Cuidar dela é uma forma de cuidar de nós mesmos no nível muito mais profundo.
Nessa ótica, celebrar a data é um ato de gratidão e de compromisso espiritual. E no fim das contas, talvez não seja preciso escolher uma visão. Talvez a solução mais poderosa seja justamente a sobreposição das duas. A consciência prática nos dá as ferramentas para agir, e a consciência espiritual nos dá um motivo, o porquê. Exatamente. E essa junção nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta que emerge de todo esse material. Se a gente concordar que a água, de alguma forma, reflete a nossa consciência, seja a nossa consciência ambiental, expressa na poluição, seja a nossa consciência espiritual, expressa no desperdício, então, o que a condição atual dos rios, mares e nascentes do nosso planeta realmente revela sobre o nosso estado coletivo como humanidade? E para trazer a questão para perto, para dentro de casa, o que a forma como cada um de nós lida com a água que sai da nossa própria torneira, a água que usamos para limpar, para cozinhar, para viver. O que isso revela sobre o nosso estado individual? Talvez a resposta a essa pequena pergunta seja o primeiro passo para começar a responder a outra, que é bem maior.